Olá! Hoje a gente mergulha num universo, olha, fascinante e talvez assim um pouco estranho à primeira vista, os estudos alquímicos de Carl Gustav Jung. Exato. O Jung, né? O psicólogo que todo mundo conhece. Sim, e ele se dedicou a decifrar os segredos da alquimia, só que para ele isso ia muito além de, sei lá, transformar chumbo em ouro. Com certeza. Jung viu na alquimia um mapa simbólico, assim, incrivelmente rico dos processos da nossa própria mente, né? Da nossa psique. Da nossa jornada de transformação interior. Isso. E o material que a gente tem hoje é bem variado. Vai desde o momento que Jung topa com um texto chinês antigo, O Segredo da Flor de Ouro, Ah, sim. até as visões, assim, bem impactantes do alquimista Zósimo, e ainda passa por Paracelso, que é outra figura. Enigmático, né? Totalmente. E o espírito Mercúrio, super paradoxal, e o simbolismo da árvore filosófica. É muita coisa. É muita coisa. E a nossa ideia aqui é tentar entender como Jung usou essa linguagem, que é quase um código, né? Cheia de símbolos, Exato. para mapear o caminho da psique buscando integração. Aquilo que ele chamou de processo de individuação. Isso. Então vamos tentar decifrar alguns desses símbolos principais e entender por que ressoaram tanto para o Jung. E o mais curioso, né? Como apareciam em sonhos de pessoas comuns, pacientes dele, que nunca tinham ouvido falar de alquimia. Pois é, e isso é surpreendente mesmo. Ok, então, vamos nessa, desvendar isso aí. Bom, para começar, como é que um psicólogo do século XX vai se conectar com os textos alquímicos tão antigos? É uma boa pergunta, né? Parece que teve um momento chave, ali por 1928. Foi quando ele recebeu o tal texto chinês, O Segredo da Flor de Ouro. Enviado pelo Richard Wilhelm, um sinólogo. Isso, e Jung estava buscando algo que confirmasse as ideias dele sobre o inconsciente coletivo. Que era uma ideia ainda em formação, né? Exato. E ali, naquele texto oriental, ele encontrou paralelos, nossa, impressionante com a alquimia. Foi tipo uma validação. Uma confirmação de que aqueles símbolos ancestrais não estavam mortos, né? Eles emergiam espontaneamente na psique moderna. E isso leva direto para o conceito de inconsciente coletivo que você mencionou. Pode explicar um pouquinho o que é isso, para quem talvez não esteja tão familiarizado? Claro. Para Jung não era só teoria, era algo que ele via na prática clínica. É como se fosse uma camada bem profunda da nossa mente. Mais funda que o inconsciente pessoal. Bem mais funda. Algo que a gente herda, sabe? Compartilhado por toda a humanidade. E é dessa camada que brotam padrões universais, os arquétipos. Ah, os arquétipos. Isso. E a alquimia, com seus símbolos que se repetem, dragão, rei, rainha, hermafrodita, seria para Jung uma manifestação desses arquétipos. Faz sentido. Um exemplo que Jung usou muito são as mandalas, aqueles desenhos circulares, né? Sim, lindos. Ele encontrou mandalas em culturas antigas, no Tibete, entre os índios Pueblo, mas o fascinante é que ele via os próprios pacientes desenhando mandalas, assim, espontaneamente. Sem saber o que era. Exato. Como se a psique deles estivesse tentando encontrar uma ordem, um centro, uma busca por totalidade. Nossa, que incrível! E aí que a coisa fica, para mim, mais intrigante ainda. Porque Jung percebeu que tanto a flor de ouro, lá do Oriente, quanto a alquimia aqui do Ocidente, Embora com linguagens diferentes. isso, apontavam para a mesma jornada interior. Uma busca universal, né? Para integrar as partes da gente e alcançar a totalidade. Um mapa psicológico ancestral, digamos assim. Exatamente essa é a ideia. Então, vamos mergulhar nesses símbolos. As visões de Zósimo, nossa, esse alquimista do século III, são bem chocantes. São fortes, né? Muito. Ele descreve um sacerdote sendo sacrificado num altar em forma de taça. Aí tem um homúnculus, um homenzinho. Que poderia ser a essência a ser transformada, ou uma nova consciência nascendo. Isso, e esse homenzinho é desmembrado, escalpelado, cozido, e vira espírito. E aquela imagem da água fervente com gente dentro é quase visceral. Sem dúvida, são imagens perturbadoras mesmo.
Mas a sacada do Jung foi justamente não ler isso ao pé da letra, né? Interpretar simbolicamente. Exato. Ele viu ali metáforas de um processo psicológico que é fundamental, embora seja doloroso. A mortificatio. A mortificatio, a morte. A morte simbólica do ego antigo. O desmembramento, sabe, dos complexos rígidos, das velhas identidades, para que algo novo possa surgir. Tipo, dissolver para criar espaço. Isso. O altar-taça, o crater que ele menciona, seria o vaso hermetis, o vaso hermético, o recipiente sagrado onde essa transformação acontece. Quase um útero simbólico para o renascimento. E a água fervente. A água divina. A água divina. Um símbolo poderosíssimo da própria energia psíquica, capaz de dissolver e regenerar. Lembra do mito de Osíris, né? Desmembrado e depois renascido das águas do Nilo. Nossa, faz muito sentido. Então, a violência simbólica ali aponta para a intensidade que essa transformação exige. Não é algo superficial. Entendi. Essa tradução do símbolo violento para um processo interno é uma chave do método junguiano, então? Totalmente. E no meio dessas operações todas, tem uma figura central, Mercúrio, que parece ser tudo e o contrário ao mesmo tempo. Quem é esse tal de Mercúrio? Ah, Mercúrio talvez seja o maior enigma da alquimia? Jung descreve ele como duplex, ou seja, duplo. Duplo. E versipelis, aquele que muda de pele, um metamorfo, pode ser até enganador. Tipo o Loki da mitologia nórdica? Tem paralelo, sim. Ele é um metal líquido, o mercúrio mesmo, mas também é o fogo secreto que dissolve tudo. É espírito e matéria, divino e demoníaco. Uau! É a serpente que morde a própria cauda, o uróboro, o ciclo eterno de morte e renascimento. Ele representa tanto a prima mater, aquela matéria-prima inicial, caótica. A base de tudo? Isso, e também o espírito que transforma essa matéria. Para Jung, Mercúrio era quase uma personificação do próprio inconsciente. Com toda a ambiguidade do inconsciente. Exatamente, ambíguo, criativo, destrutivo, luminoso e sombrio. Tudo junto. E tem uma ideia interessante que Jung traz sobre a relação dele com Cristo na Idade Média, né? Fascinante. Uma relação compensatória. Enquanto Cristo representava o ideal de perfeição espiritual, o alto... O bem, a luz... Isso, Mercúrio encarnava tudo que ficava na sombra. O instintivo, o terreno, o paradoxal. Ele trazia a totalidade, incluindo o que era considerado baixo ou problemático. Ele completava a imagem, então. De certa forma, sim. Para alcançar a totalidade psíquica, você precisa integrar esses aspectos também. E tem aquele conto, O Espírito na Garrafa. Ah, que Jung analisou, exato, ilustra bem essa figura. Um poder enorme aprisionado que precisa ser libertado para oferecer seus dons, mas que continua ambivalente, talvez perigoso. Falamos da transformação da opus, a grande obra alquímica. O objetivo final é sempre a pedra filosofal, a lápis. Mas Jung via isso diferente da ideia popular de fazer ouro, certo? Completamente diferente. Não era só a riqueza material de jeito nenhum. O que era, então? Para Jung e para a corrente mais filosófica da alquimia, a lápis philosophorum era o símbolo máximo da realização psíquica. Da integração. Isso. Representava o si mesmo, ou Selbst em alemão. Aquele centro unificador da personalidade, que Jung via como o objetivo final da individuação, da jornada de se tornar quem você realmente é. E o mais chocante, talvez, é de onde essa pedra surge. Pois é, não vem do céu, da pureza idealizada. Ela nasce da matéria mais desprezada, da prima matéria, escura, caótica. Da sombra. Exatamente. A totalidade para Jung exige integração da sombra, daquilo que a gente rejeita em nós. Não é eliminar a sombra, é integrar. A lápis é o resultado dessa reconciliação interna dos opostos. Então essa obra alquímica toda, com aqueles passos de dissolver, purificar, unir, na leitura de Jung é uma grande metáfora para o processo de individuação. Para a busca de integrar nossas partes. É exatamente essa ponte que o Jung constrói. A meta da opus alquímica é a conjunctio oppositorium. A união dos opostos. Sim. Consciência e inconsciente.
espírito e natureza, masculino e feminino, que Jung associava aos princípios de logos e eros, ou aos arquétipos ânimos e ânima. O masculino interno na mulher e o feminino interno no homem. Isso. E essa união só acontece se a gente confrontar de verdade o que está oculto na gente. Não dá para varrer para baixo do tapete. De jeito nenhum. E nesse mergulho no oculto, Jung deu uma atenção especial para Paracelso, né? Aquele médico e alquimista do século XVI. Ele falava de uma lumen naturae, uma luz da natureza. O que era isso? Paracelso é fascinante. Ele fazia uma distinção. Tinha a luz revelada da fé, que viria de cima, digamos assim. Certo. E tinha a luz naturae, uma luz divina que está imanente na própria natureza. Na matéria, na escuridão até. Uma luz que vem de baixo, então. Isso. Para Jung, isso simbolizava a importância da gente reconhecer a sabedoria que existe no nosso próprio inconsciente, na nossa natureza instintiva, na sombra. Não buscar a luz só fora, mas reconhecer a centelha divina dentro da matéria da vida mesmo. Quebrar a dicotomia espírito-matéria. Exatamente. Paracelso também descreveu o aquastro, um conceito que soa muito parecido com o inconsciente moderno, ligado a intuições, sincronicidades, ao mundo dos espíritos. E personificado na Melusina. Isso, a ninfa aquática, figura que Jung via como uma representação da ânima. E tem também o Filhos Régios, o filho do rei. Clamando por salvação do fundo do mar. Uma imagem poderosa do self, né? Nosso potencial de totalidade escondido lá no inconsciente, um mar, esperando para ser resgatado, trazido para a consciência. Fica bem claro que essa jornada toda não é fácil. Os textos alquímicos estão cheios de avisos sobre perigos, suplícios, a chance de fracassar. Sim, muitos avisos. O próprio Zósimo se perde tentando subir os degraus, né? Por que tanta advertência assim? Porque a alquimia, assim como a psicologia profunda, é muito realista sobre as dificuldades. Os tais demônios que atrapalham a obra. O que seriam eles, psicologicamente? Podem ser nossas próprias resistências, né? Dúvidas, impaciência, preguiça, as ilusões de grandeza, ou o contrário, o desespero. O alquimista chinês Wei Po-yang fala de desastre se a obra for feita do jeito errado. E isso reflete perigos psicológicos reais da individuação? Com certeza. Confrontar a sombra, aquilo que a gente não gosta na gente, dói. Tem o risco da inflação psíquica. Inflação? Que é isso? É quando a pessoa se identifica demais com um arquétipo. Acha que é um salvador ou um gênio incompreendido e perde contato com a realidade. Entendi. Perigoso. Muito. E lidar com a dissolução das velhas certezas, a tal mortificatio, pode gerar muita ansiedade. Exige coragem, como diz Jung, para dizer sim a si mesmo. Aceitar a própria complexidade, a ambiguidade. O suplício alquímico seria então o sofrimento que faz parte da transformação profunda? Exatamente. E não é só uma metáfora antiga, né? A gente pode pensar no desconforto real que sentimos ao confrontar padrões na terapia, ou quando mudamos de vida e temos que deixar uma identidade antiga para trás. A transformação tem o custo. Pois é. Recapitulando um pouco então, Jung nos mostra que os alquimistas, talvez sem ter plena consciência disso, muitas vezes sem ter, né? Estavam projetando nos experimentos químicos deles os dramas da alma humana. Os símbolos, o dragão, o casamento químico, a pedra, a árvore criam um vocabulário riquíssimo para descrever essa jornada universal. A busca por sentido, por integração. Perfeito. Jung resgata a alquimia não como uma curiosidade histórica ou uma pré-química meio esquisita. Mas como algo psicologicamente relevante. Exato. Como um correspondente histórico da psicologia do inconsciente. Ela funciona como um espelho para a gente entender nossos processos internos. Essa dança dos opostos dentro de nós, luz e sombra, razão e emoção, os ciclos de morte e renascimento psíquico, e a busca pela nossa versão mais autêntica, mais completa, o si mesmo. Isso. A verdadeira pedra filosofal, no fim das contas, é a personalidade integrada. Para a gente fechar, fica uma provocação inspirada naquela lumen naturae do Paracelso, a luz na escuridão, que potencial único, talvez ainda meio adormecido,
pode estar escondido na escuridão da natureza que a gente ainda não explorou dentro de nós? Uma boa pergunta para se fazer. E que tipo de obra ou de atenção seria necessária para a gente permitir que essa luz interior brilhasse um pouco mais na nossa vida, né? Ficar a reflexão. Bom, agradecemos muito por acompanhar a gente nesta imersão nos estudos alquímicos de Carl Gustav Jung.